até para o nosso jovem que está aí. Os jovens, eles têm uma dificuldade muito grande de procurar ajuda nessa área. Infelizmente. E eu acredito que, em parte, é porque o homem não é levado com frequência ao urologista, mesmo sem, entre aspas, problema. E também por problemas sociais. O homem É. foi criado para se imaginar perfeito e nunca falar que ele tem algum tipo É. de problema, não é? Ele Que não falha, ele nunca falha, poderoso. né? Um macho não pode ter dúvidas, não pode perguntar. Infelizmente, Ele vai ele é perguntar criado pra quem? dessa forma, né? Ele vai perguntar para quem? Então fica complicado. Então, alertando os jovens, que nós temos provavelmente muitos jovens nos assistindo. Primeira condição. Com o pênis rígido, totalmente rígido, você palpando do lado e sentir que ele é rígido, que você vai avaliar a angulação dele. Uma ligeira angulação, seja para cima, para baixo ou para o lado, isso pode não interferir com a vida sexual dele. Uhum. Agora, muitos jovens, cerca de 10% dos jovens, têm angulações acima do permitido, acima do que a gente consideraria adequado para ele ter um desenvolvimento sexual saudável. Uhum. E às vezes passa uma vida convivendo com isso e achando que É extremamente normal. difícil, extremamente Aliás, a difícil. gente já tem a participação de internauta aí, Caio. Exatamente. Tem o Platão aqui. Boa tarde, Platão. Bem-vindo, Platão. Sempre com a gente aqui de tarde. O Platão, ele está perguntando, doutor Paulo, acho que ele não ouviu no comecinho o senhor falando, ele está perguntando como faz para induzir uma ereção em consultório e está perguntando também se a maioria dos homens que se submetem a esse tipo de tratamento, eles vão voluntariamente ou a pedido da companheira. Olha, mais comumente vai a pedido da companheira. Uhum. É aquilo que a gente estava falando agora há pouco aqui, né? Que para ele assumir Quando- que ele tem esse problema é um pouco difícil. E Alguém quando tem que levar, né? Quando vão por livre e espontânea vontade, é depois de uma batalha muito grande com ele mesmo, Uhum. para vencer esse tabu de sentar na minha frente. Doutor Paulo, eu tenho uma curvatura. Gostaria de avaliar se isso é normal, se eu posso iniciar uma vida sexual assim, se eu não vou ter frustração, entendeu? Entendi. Quer dizer, é simples. E como induzir uma ereção? Existe um medicamento que é para tratar problema de ereção, Uhum. além dos comprimidos que a gente tem hoje em dia, tem um injetável. Só que é uma agulha extremamente fina. Extremamente fina. E o pênis, ele tem sensibilidade maior na glande. Uhum. À medida que vamos aproximando para a base, a sensibilidade é menor. Então, eu preciso colocar esse remédio dentro dos corpos cavernosos. Então, uma microagulha Na base. na base. Nada dolorido, Nada- nada aterrorizante. nada Até é bom explicar. Para você né? ter uma Pra não ideia, assustar quem precisa passar por uma consulta. assusta, mas você veja, eu vou conversando com o paciente, olha tal, vamos avaliar e faço a colocação do medicamento. Eu já tive paciente que perguntou, doutor Paulo, você não vai fazer injeção? Já Vai fazer foi. injeção? Já fiz. Ah, Só para você ter uma ideia, porque nós precisamos tirar esse mito uhum. que há uma injeção no pênis. É uma injeção na base, agulha fina, mal você vai sentir aplicado. Isso eu coloco dentro dos corpos cavernosos, a medicação. Então eu coloco ela aqui dentro, essa medicação é um vasodilatador, ela vai encher os corpos cavernosos, vai produzir uma ereção independente da vontade dele, uma ereção involuntária. Agora, com ereção plena, eu vou avaliar essa curvatura dele, de fato como ela é. E quanto tempo assim demora para fazer esse efeito do medicamento? Em torno de Pra 10 passar, minutos, pra 5 a 10 agir. minutos. E para passar o efeito. Se tiver para agir, por volta de uns 10 minutos. Uhum. Se ele tem uma ereção plena, já deu tempo de avaliar todos os parâmetros e tudo, e ele continua com uma ereção muito rígida, existe um medicamento que faz a reversão, Ah, ok. que seria o antídoto. Uhum. Então dá para ele sair do consultório com o pênis flácido, Na tranquilo, boa, na sem- boa, sem estresse. É. Sem estresse. E avaliado, Uhum. avaliado, porque os doentes ficam, meu Deus, como que o doutor vai ver o meu problema? Como que eu vou ter ereção no consultório dele?
Por isso Quer que dizer, muitos chegam com a foto, né? chegam com a foto, só que nem sempre a foto vai exprimir a verdadeira realidade. Entendi. Entendeu? Agora, é possível então transformar essa realidade no consultório, uma avaliação completa e dizer, olha, você é normal, ou essa curvatura é aceitável, ou essa curvatura não é aceitável, precisa ser corrigida. Agora, de maneira prática, para todos que nos estão nos assistindo, mas doutor, como eu avalio se a minha curvatura é importante? Exatamente, doutor Paulo. Primeiro, como avaliar? Se ele tem constrangimento de iniciar uma vida sexual, porque tem vergonha, ou acha que vai ter algum comentário inadequado, ele já precisa de uma assessoria médica, para dizer se ele pode iniciar sim ou não, se é normal ou não é. Primeiro ponto. Se ele tentou ter a primeira relação, e se ele teve uma dificuldade na penetração, ou se penetrou no menor movimento escapa, porque você veja, isso eu chamo tamanho funcional do pênis. Se esse pênis está curvo, ó, o tamanho funcional dele diminui. Imagine o meu dedo. Se ele estiver curvo, fica menor. Então, o que sairia da vagina aqui, ele curvo, ele sai mais fácil, porque a amplitude do movimento para sair é muito menor. Então, se ele teve dificuldade para penetrar, às vezes nem penetra, então curvo que é. Ou se penetrou, qualquer movimento escapa, essa curvatura é importante. Não precisa ficar com um transferidor medindo o grau, para dizer que isso aí não leva a nada. Outro fator importante em relação à curvatura. A maioria dos jovens, a curvatura é para baixo, que coincide com a formação da uretra embaixo. Então essa curvatura para baixo, às vezes, quanto mais na base ela for, que o pênis fica mais na base, ela causa uma instabilidade, que a gente chama. Isso você está falando com o pênis ereto. Com o pênis ereto. Pênis ereto. Então, às vezes, uma curvatura não muito acentuada, que causa uma grande instabilidade, essa curvatura precisa ser corrigida. Porque essa instabilidade fica dobrando e escapando. Então, há correção, há um conserto para a história. Há correção. Muitos jovens, como existe um tabu de procurar. Como ele nasceu assim, ele começou a perceber, às vezes, aos 13, 14 anos, e qual é a referência de normalidade. Veja, é aí que vai em busca dos bate-papos nas rodas com um amigo, e aí não é igual vocês. Naquela rodinha de amigos, se caso ele coloca o problema, como a gente falou há pouco, os homens não têm essa até, vamos dizer, capacidade de assumir, né? Aí todo mundo diz, não, o meu não é assim, o meu é assado, e ele passa a encanar, encucar mais coisa ainda, e às vezes leva uma vida tendo essas dificuldades sem consertar em função O homem não tem a mesma liberdade de falar sobre os seus problemas com outro homem. Vocês, mulheres, conversam. Porque ele tem que ser garanhão também, não, ele não tem isso. Então ele sofre calado. Daí aquele coitado que chega na roda querendo colocar um problema, os outros, comigo isso não acontece. Não, acho que nem chega, né, a falar, ele tem que ser... Não chega a falar. Ele não pode ser frágil, né? Ele se exclui socialmente. Eu tenho vários pacientes exclusos socialmente. Então, assim, doutor Paulo, fora o tratamento, né, com medicamento, ou até com cirurgia, dependendo do caso, tem que ter um tratamento psicológico, assim, de terapia. Em muitos casos precisa. Agora, veja, corrigindo a curvatura, o médico falando para ele que ele está em condições de normalidade, isso já é, junto vem o tratamento já corrige psicoterápico. Psicologicamente falando, já está corrigindo. Agora,